Oi, aqui é a professora Poliana e hoje nós vamos falar sobre documentação pedagógica e avaliação na educação infantil. Esse é um assunto que está no edital para quem vai fazer o concurso de Itaquaquecetuba. Esse é um assunto muito importante que vai cair em alguma questão objetiva, porque está no edital, e pode ser que venha cair na sua redação, a questão da documentação pedagógica, da avaliação, principalmente para quem for fazer para o cargo de educação infantil. Nessa aula, nós vamos falar deste livro, Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil, um caminho para a transformação, e vamos ver o que é documentação pedagógica, quais os registros citados na obra, qual a função da documentação pedagógica, para que fazer essa documentação, a avaliação na educação infantil e por que avaliar. Antes de iniciar a aula, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas que também vão prestar essa prova para o concurso de Itaquaquecetuba. Vamos para a aula. Eu destaquei esses 5 tópicos que eu acredito ser importante para nossa compreensão sobre o que a autora quis trazer sobre a documentação pedagógica e a avaliação na educação infantil. Então, para a gente começar, o que é documentação pedagógica? A documentação pedagógica ela é um arranjo de narrativas que acompanham situações de aprendizagens que revela a criança que aprende. E a autora, ela trouxe essa definição. Anotem aí e não esqueçam dela, porque pode ser que na hora da prova a banca faça essa pergunta pedindo a definição que a autora usou no livro. Olha só, a autora utilizou a palavra tessitura. Documentação pedagógica é uma tessitura de narrativas que acompanham situações de aprendizagem multidimensional que revelam a criança que aprende. Essa foi a definição que a autora utilizou, que a documentação pedagógica é uma tessitura de narrativas. E aí eu fui pesquisar o significado dessa palavra. De acordo com Infante, o texto é o resultado de um trabalho de tecer, de entrelaçar diversas partes pequenas, com o objetivo de se ter um todo interrelacionado. Nesse sentido, surge a ideia de textura ou tessitura de um texto, a rede de relações que garantem coesão, sua unidade do texto. É a expressão que a autora utiliza, tessitura, e aí já vai dando ideias e dicas para a gente o que é essa documentação pedagógica. Então eu peço que vocês guardem essa ideia do autor. Se a autora diz que é um arranjo de narrativas, ou seja, um arranjo de registros, né? Vários registros que ao se juntar eles vão se tornar essa documentação pedagógica. Mas veja bem, a documentação pedagógica ela é mais elaborada do que registros soltos. Por quê? Porque exige, além do registro em si, uma reflexão a partir deles e uma organização estética para comunicar o processo de desenvolvimento e o caminho que a criança percorre para aprender. Então, se utilizamos registros para chegar a essa documentação pedagógica, quais os registros que a autora traz no seu livro? Ela traz o diário, e aí pode ser um diário, ou algumas redes utilizam o nome diário de bordo, onde realmente ali de fato você vai escrever como se fosse um diário, tudo o que aconteceu durante aquele dia. E aí, se você tem 25 crianças, não precisa você fazer o registro dessas 25 crianças, até porque o professor não vai dar conta. Você pode revezar. Cada dia da semana, você pega um grupo de 4 crianças para observar e registrar. Foi o dia daquela criança, o que ele fez, como ele reagiu, do que ele brincou. Pode-se utilizar também registros audiovisuais, fotografias, vídeos, relatórios dos professores. Esse é um dos registros também, que geralmente esse relatório ele é feito semestralmente nas redes de ensino. É um registro que vai compor a documentação pedagógica. E os textos e desenhos infantis, ou seja, a produção das crianças, também são registros que compõem essa documentação pedagógica.
E se a documentação ela é composta de todos esses registros, então por que fazer esse compilado de informações e não apenas deixar os registros soltos? Como eu disse, o que vai diferenciar os registros da documentação pedagógica é que ela não é um simples registro coletado, ou seja, não é aquele fato que você coletou, aquela foto que você registrou, aquele vídeo que você gravou durante a atividade ou a proposta que a criança realizou. A diferença desse registro para a documentação pedagógica é o ato de reflexão do professor, onde ele vai repensar as ações e o planejamento do trabalho educativo através desses registros. Então, ele vai utilizar esses registros para repensar o seu planejamento. Então, agora nós vimos quais foram os registros citados na obra: diário, registros audiovisuais, fotografias, vídeos, relatório dos professores, textos e desenhos infantis, a produção das crianças. Se na prova vier perguntar quais são os registros que compõem a documentação pedagógica, você não vai esquecer. E como nós vamos registrar o cotidiano vivido da criança? Observando e ouvindo as vozes, não só a voz, mas as múltiplas linguagens que as crianças utilizam para se comunicar e se expressar. Exemplo, o choro, o balbucio, a fala, os gestos do corpo, o sorriso e o olhar, que também comunica. Quando o professor ele se debruça sobre esses registros e faz essa reflexão a partir da documentação pedagógica, essa é uma oportunidade dele aprender quem é essa criança que ele está atendendo, como essa criança aprende. Então, é muito importante a reflexão do professor através dos registros e da documentação pedagógica que ele organizou. Então, já falamos dos registros, agora vamos ver qual a função da documentação pedagógica. Já falei um pouquinho também sobre essa função. Então, a função da documentação pedagógica é acompanhar o percurso vivido do bebê e da criança. Através de todos esses registros, é possível fazer uma análise sobre o percurso que esse bebê e essa criança percorreu dentro da unidade educacional. Outra função é alinhar as práticas pedagógicas através da reflexão. O professor ele vai fazer o seu planejamento, depois através dos seus registros, ele vai fazer uma reflexão e analisar se as suas propostas estão realmente atendendo às necessidades dos bebês e crianças, se está de acordo e se está tendo significado no processo de aprendizagem desse bebê e dessa criança. Avaliar. Função da documentação pedagógica, avaliar. Avaliar o quê? Seu fazer pedagógico, tá? A função da documentação pedagógica é para avaliar o fazer pedagógico do professor e assim historicizar o cotidiano, ou seja, através da documentação pedagógica vamos ter o percurso percorrido do bebê e da criança naquela unidade educacional. Como ele aprendeu, como ele se desenvolveu, quais as relações que ele criou com seus pares. Ou seja, comunicar para a própria criança e para os seus responsáveis esse processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então, se no concurso perguntar para que construir a observação, a escuta no processo pedagógico, você vai responder que é para alinhar as práticas pedagógicas aos interesses, às necessidades, às curiosidades que são típicas desses sujeitos que atendemos na educação infantil. Então, a documentação pedagógica, os registros, não é para você fazer porque você tem que cumprir uma burocracia ou porque você tem que entregar para a sua coordenadora pedagógica. Não. A documentação pedagógica, a função dela é alinhar as práticas pedagógicas. Depois da função, vamos ver a avaliação na educação infantil.
Qual o objetivo da avaliação na educação infantil? E aí eu coloquei: promover a criança para o ensino fundamental? Não, tá errado. Isso não é o objetivo da avaliação na educação infantil. Avaliar o seu desempenho, comparar uma criança com a outra? Também não é o objetivo da avaliação na educação infantil. A avaliação na educação infantil ela é realizada através da observação e da escuta. A avaliação na educação infantil ela é realizada através da observação, escuta e registros. Para quê? Para conhecer essa criança, para saber como que ela aprende, para assim o professor poder propiciar condições para que essa criança se desenvolva. E assim, a documentação pedagógica ela está entrelaçada à avaliação e ao planejamento na educação infantil. Então, avaliar para refletir, replanejar e refazer a prática pedagógica. Assim, a documentação pedagógica, ela apoia as crianças e os professores, permite dar visibilidade para as famílias e responsáveis sobre como e o que as crianças aprendem. E a documentação pedagógica, ela vai historicizar, criar memória do que aconteceu no percurso, permitindo que haja do professor, da criança e do responsável interpretação, análise e possibilidade de reconstrução. Então, sobre esta obra, Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil, é isso que eu deixo para vocês. Tenham bons estudos.